A mensagem que Deus falou ao meu coração hoje fala sobre a importância de nós reconhecermos a presença de Jesus na nossa vida e a importância de nós pensarmos nas coisas do alto e não nas coisas daqui da terra. Amém? Vamos ver o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, o versículo 20. Ele disse assim: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que promessa maravilhosa que Jesus nos deixou, irmãos. Ele prometeu estar com a gente todos os dias até o fim dos tempos. Não existe um dia sequer que Ele vai esquecer de nós, que Ele vai nos abandonar. E eu sei que por muitas vezes nós nos sentimos só, mas Deus não quebra a sua promessa. A Bíblia diz que muitas vezes nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, Deus não é homem para que minta. Então, se Ele promete algo, Ele cumpre. Se Ele prometeu estar com você todos os dias, Ele está aqui neste momento te chamando e te dizendo: meu filho, eu estou aqui, eu te amo, eu quero muito te abençoar, eu quero transformar o seu coração, o seu caráter, para que você ande na minha presença e ande em santidade. Aleluia! Irmãos, em Mateus capítulo 24, a palavra de Deus fala que os discípulos, logo após a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, eles estavam caminhando e conversando sobre tudo o que tinha acontecido, mas eles estavam cheios de perguntas e muito tristes porque eles não tinham mais notícias sobre Jesus. Mas de repente, o próprio Cristo se aproximou deles e começou a caminhar junto. E a Bíblia diz que como eles estavam preocupados, tristes, os olhos deles não reconheceram a Jesus. Então Cristo perguntou a eles: por que vocês estão tristes? E naquele momento os discípulos ficaram sem entender, porque eles achavam que aquele homem que estava caminhando ao lado deles não estava sabendo dos últimos acontecimentos em Jerusalém. Então Jesus mais uma vez perguntou sobre o que tinha acontecido e o porquê deles estarem tão tristes. E os discípulos disseram que eles estavam preocupados porque Jesus havia prometido que iria ressuscitar, mas eles ainda não tinham visto ele com os próprios olhos. Eles queriam ver para crer. Mas olha que curioso, irmãos. Os olhos deles estavam tão focados no problema que eles não enxergaram que a solução estava bem ali ao lado deles. Jesus estava caminhando com eles e eles não percebiam. Irmãos, eu quis trazer essa reflexão porque é exatamente isso que tem acontecido com muita gente hoje. Jesus não está mais pendurado na cruz e muito menos preso numa tumba. Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele prometeu que não vai nos abandonar. Mas irmãos, quantas vezes nós não temos dado conta disso e nós começamos a ficar preocupados, tristes, parece que tudo vai dar errado, que nós vamos à falência, parece que o relacionamento não vai dar certo, pensamos em acabar com a própria vida. Irmãos, de repente, os problemas são tão grandes que nós esquecemos que nós temos uma fé, que nós temos Jesus, que nós temos a salvação e que nós temos também um inimigo que está por trás disso tudo. Irmãos, nós não podemos esquecer que existe uma batalha espiritual sendo travada, mas Jesus já derrotou o inimigo. Você não tem que vencer o inimigo porque ele já está vencido. E agora tudo que você tem que fazer é olhar com seus olhos espirituais. Se você quer ver Deus na sua vida, você tem que abrir os seus olhos espirituais, parar de focar nos problemas e ativar a sua fé. Amém? Em Mateus capítulo 27, a Bíblia fala que o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso significa, irmãos, que nós temos a plena liberdade para falar com Deus, podemos ter o privilégio de orar, de ter comunhão com Ele, porque agora, se nós nos arrependemos e cremos em Jesus, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele não se lembra mais do que fizemos de errado, Ele enxerga em nós o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor. Amém? Então, irmãos, é o momento de nós termos paz, confiança, porque Jesus prometeu que Ele vai andar ao nosso lado todos os dias. E continuando nessa história que eu estou contando para você sobre os discípulos, a Bíblia diz que esse viajante, que era Jesus, estava caminhando com os discípulos até o fim do dia. E então, quando ele estava indo embora, os discípulos convidaram aquele viajante para ficar com eles, porque já estava tarde. E Jesus então ficou, ele se assentou na mesa para comer com eles, e depois que ele abençoou o pão e deu aos discípulos, os olhos deles se abriram e eles finalmente começaram a reconhecer que aquele viajante era o próprio Cristo. E assim que isso aconteceu, Jesus desapareceu do meio deles e eles perceberam uma coisa muito interessante. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24, o versículo 32.
Uai, seu app de vídeos curtos.